Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês um caso que aconteceu nos Estados Unidos no ano de 2017. Envolve uma garota que tinha 14 anos e eu posso dizer para vocês que é um caso muito brutal e também deixa a gente muito revoltado. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, como é o de hoje, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante, é fundamental, e também ativa o sininho de notificações. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Aliana DeFreeze. Aliana DeFreeze nasceu em 12 de junho de 2002, em Detroit, Michigan, filha de Damon e Donisha. Embora seus pais tenham se separado quando ela era muito jovem, tanto seu pai quanto sua mãe eram muito próximos a ela. Em janeiro de 2017, Aliana estava com 14 anos. Naquela época, a garota estudava em uma escola localizada em Cleveland, Ohio. Ela estava na 7ª série. Aliana tinha uma deficiência de desenvolvimento, o que a deixou um pouco atrás de alguns de seus colegas de classe. Ela foi diagnosticada com um problema de saúde mental e precisava de medicação diária. Todos os dias pela manhã, ela precisava pegar um ônibus para chegar na escola. Sua mãe e a avó não gostavam muito dela ter que usar o transporte público para ir à escola. Uma das únicas razões pelas quais elas permitiam que a garota continuasse pegando o ônibus foi porque o ponto de ônibus ficava em frente a uma delegacia de polícia. Então elas ficaram, digamos que, um pouco mais tranquilas em relação à segurança da menina. No dia 26 de janeiro de 2017, Aliana pegou o ônibus na parte da manhã, como fazia todos os dias para ir para a escola. A mãe de Aliana a acompanhou até o ponto de ônibus às 6h30. Ela estava vestida com seu uniforme escolar, calça bege e camisa branca. Sua mãe lhe deu um beijo de despedida e a observou entrar no ônibus. Imagens de câmera de segurança mostram que Aliana desceu em sua própria parada antes das 7 horas da manhã. Ela deveria trocar de ônibus para continuar o seu trajeto, assim como várias outras crianças e adolescentes. Quando ela passou por uma igreja, ela foi parada por um homem. Esse homem já estava há um bom tempo caminhando perto da igreja. Não se sabe o que os dois conversaram, mas ela se afastou dele e ele começou a persegui-la. Uma testemunha viu que, enquanto Aliana caminhava pela rua, o homem desconhecido estava com um braço em volta do seu ombro. A testemunha não tinha ideia do que estava acontecendo entre a jovem e o homem mais velho, e não sabia qual era a relação entre os dois, se os dois se conheciam, era algum parente da menina, ou se era um completo desconhecido. Então, por causa disso, a pessoa não achou muito suspeito e preferiu não avisar a polícia. Aliana deveria estar em casa às 4 horas da tarde. Quando ela não apareceu, sua mãe ligou para a escola para saber se eles tinham alguma informação, se tinha acontecido algum acidente, alguma coisa. E foi nesse momento que a mãe descobriu que a garota nunca chegou na escola. A diretora ficou preocupada com a Aliana, e assim que ela terminou de falar com a sua mãe, ela foi até a biblioteca pública de Cleveland para ver se conseguia encontrar a garota de 14 anos. Os membros da equipe começaram a fazer ligações para rastrear a garota desaparecida, mas ninguém soube de nada. Eles começaram então a vasculhar a vizinhança para ver se poderia ter acontecido algum acidente, alguma coisa, e ela precisasse de apoio, mas eles não encontraram nada. Depois que a mãe terminou a ligação, ela foi imediatamente até uma delegacia de polícia e disse o que aconteceu, que a sua filha de 14 anos não tinha voltado para casa e o pior, ela não tinha chegado na escola, então provavelmente alguma coisa aconteceu na parte da manhã, mas infelizmente ela só soube na parte da tarde. Então a gente diz ali que as primeiras horas do desaparecimento a gente sabe que são as horas mais importantes, mas foram perdidas porque a mãe não fazia ideia de que sua filha não estava na escola, e a escola também não verificou que a menina não estava.
Quando a polícia soube disso, eles imediatamente começaram uma busca por ela, porque ela era considerada uma pessoa de risco, uma garota de 14 anos, que tinha alguns problemas mentais, então é claro que todo mundo ficou muito preocupado. Policiais, detetives e um tenente foram designados para o caso. Eles começaram a rastrear pistas, esperando desesperadamente encontrar qualquer coisa. Durante a investigação, o FBI se juntou à investigação, usando torres de celular para tentar rastrear o celular de Aliana na esperança de localizá-la. Um boletim de notícias foi divulgado ao público sobre a menina desaparecida, com uma descrição e também uma foto dela. Ela foi listada como uma jovem em perigo, por causa de sua deficiência de desenvolvimento, já que Aliana frequentemente agia com menos idade do que ela tinha. Todos estavam extremamente preocupados com ela, esperando que ela fosse encontrada viva e bem. O caso permaneceu sem pistas por alguns dias. É claro que a família estava desesperada e até perdendo as esperanças de encontrá-la viva e bem. Em 29 de janeiro, 3 policiais de Cleveland fizeram uma terrível descoberta. Ao olhar em casas abandonadas, eles viram que uma delas estava com a porta dos fundos aberta. Ao entrarem na casa, eles encontraram um rastro de sangue que levava da sala de jantar a outra sala, que estava com uma porta trancada. Quando arrombaram a porta, os policiais encontraram o corpo de Aliana DeFries, apenas de meias. As feridas eram muito visíveis em seu corpo. Algumas delas já estavam em processo de cura, mostrando que o seu assassino a torturou antes de matá-la. Suas roupas foram encontradas espalhadas pela casa abandonada. A polícia também encontrou sua mochila na propriedade, bem como as ferramentas ensanguentadas que foram usadas pelo seu assassino. Uma autópsia foi realizada no corpo de Aliana DeFries. O legista determinou que seus ferimentos foram resultados das ferramentas encontradas na casa abandonada. Ela foi tão gravemente ferida que o legista não conseguiu determinar qual foi o ferimento que a matou. Aliana foi identificada através de seus registros dentários. Perto da casa da família DeFries, havia 8 criminosos sexuais registrados morando na vizinhança. E a polícia achou interessante começar a busca por aí, para ver se algum deles tinha algum envolvimento no caso. Um pouco distante, havia 83 criminosos sexuais, então era uma boa pista para a polícia tinha ali um ponto de partida. Houve várias vítimas de assassinato na época perto da rua 93 com a Fuller, onde o corpo dela foi encontrado. E a polícia estava sobrecarregada com a tentativa de resolver todos os casos. A área ao redor da rua 93 está repleta de casas abandonadas, e a polícia acreditava que o responsável pelos múltiplos assassinatos de mulheres daquela região deveria estar familiarizado com o bairro, então provavelmente era um morador local. Felizmente, no caso de Aliana, especialistas forenses encontraram DNA em seus restos mortais. E foi determinado que pertencia a Christopher Whitaker, já que o seu DNA estava presente no banco de dados da polícia. Christopher era um criminoso sexual registrado e foi preso no dia 2 de fevereiro. Ele nasceu em 1973 e era de Fayetteville, do Tennessee. Ao longo dos anos, ele foi acusado de vários crimes e tinha uma ficha criminal enorme. Em 98, ele foi acusado de furto e roubo. Ele também foi acusado de roubo agravado e agressão criminosa. Em 2005, ele foi acusado de agressão sexual e agressão criminosa. Uma mulher o deixou entrar em sua casa para usar o banheiro. Ela o conhecia, pois eles tinham alguns amigos em comum. Ele pegou uma tesoura no banheiro e a sufocou. Ele a esfaqueou no pescoço com a tesoura e ela acabou desmaiando. Assim que ela acordou, a mulher percebeu que foi abusada sexualmente. Ele recebeu uma sentença de 4 anos por agressão sexual criminosa de 3º grau e agressão criminosa de 2º grau. Ele saiu em 2009 e se tornou um criminoso sexual registrado. Em 2012, Christopher foi acusado de roubo agravado. A polícia de Cleveland o interrogou sobre o assassinato de Aliana. A princípio, ele se recusou a admitir qualquer envolvimento no assassinato, mas ele mudou sua história e disse que Aliana tinha ido com ele para a casa abandonada, quando ele disse que estava indo lá para ficar chapado. Ela supostamente tirou as roupas e pediu a ele para ter relações sexuais com ela. Ela então, aparentemente, o atacou, mas, obviamente, essa história não fazia o menor sentido e a polícia não acreditou nisso. Christopher então mudou sua história novamente, dizendo que ele realmente a matou. Mas ele disse à polícia que não era o responsável pela tortura e o assassinato da garota, porque ele estava drogado quando a agarrou e a matou.
Ele alegou que desmaiou depois que a agrediu e que não se lembrava de ter cometido o resto do crime. Ele disse que nunca teria feito nada disso se ele estivesse sóbrio. Ele disse o seguinte: "As pessoas vão me olhar como um monstro. Eu não sou um monstro, apenas um viciado que cometeu um erro que não deveria ter acontecido." O julgamento do assassinato de Alyana DeFries começou em 1º de fevereiro de 2018. Os advogados de defesa de Christopher argumentaram que o uso de drogas de seu cliente perturbou seu controle de impulsos e o tornou incapaz de cumprir a lei. O promotor do caso disse que as evidências apontavam para que ele sabia exatamente o que ele estava fazendo no momento. Christopher conduziu Alyana para um campo e a dirigiu para a Fuller Avenue. Ele levou o adolescente para uma casa abandonada no bloco 9400. Lá, ele a agrediu sexualmente. Então, ele usou uma variedade de ferramentas, como martelo, estilete, chave de fenda, e a torturou até a morte. Ela morreu de uma variedade de facadas graves e ferimentos contundentes. Quando terminou, ele deixou a casa abandonada. Ele caminhou calmamente até a igreja, onde ele estava antes, e ajudou um homem a descarregar um caminhão. Em 13 de fevereiro de 2018, Christopher Whitaker foi considerado culpado de 10 acusações. O júri levou apenas 6 horas para deliberar sobre o caso. Uma vez condenado, o júri precisava decidir se Christopher passaria a vida atrás das grades ou se seria condenado à morte. Em 23 de fevereiro, o júri passou 5 horas deliberando, antes de recomendar que ele fosse condenado à morte. A juíza concordou com a decisão e o sentenciou formalmente à morte em 26 de março. Christopher Whitaker admitiu o crime, embora afirmasse que só aconteceu porque ele estava drogado. Ele se dirigiu ao tribunal, dando sua breve declaração sobre como se arrependia de suas ações e sentia remorso por matar Alyana. Atualmente ele está no corredor da morte. Junto com a sentença de morte, ele foi condenado a 48 anos de prisão por roubo agravado, estupro, agressão criminosa, abuso grosseiro de um cadáver, sequestro, homicídio agravado, adulteração de provas e obstrução da justiça. A mãe de Alyana, Donisha, dirigiu seu tribunal, dizendo: "A morte é boa demais para ele, e não vou acreditar que ele tenha remorso até que sofra como minha filha sofreu. Não desista. Não desista e continue vivendo e lutando em nome de seus filhos, porque, eventualmente, a justiça virá, a paz virá." A casa abandonada onde Alyana foi assassinada já tinha sido fechada com tábuas. A varanda da frente da propriedade foi transformada em um memorial para a jovem, dando aos entes queridos e membros da comunidade um lugar para lamentar. Os residentes de Cleveland foram muito afetados pelo assassinato. Embora muitos deles nem conheciam a Alyana, mas mesmo assim ficaram muito chocados. É sempre perturbador saber o que uma criança passou por uma situação tão terrível, ainda mais perto da casa deles. A morte da jovem Alyana afetou profundamente a família DeFries. Não muito depois do assassinato, Donisha ficou sem teto. Ela e o seu filho foram morar com parentes por um tempo, mas mesmo assim o pai e a mãe dela continuam morando em Cleveland. Donisha se lembra facilmente da última vez em que viu a filha, quando ela a deixou no ponto de ônibus. Alyana estava correndo para pegar o ônibus, mas voltou correndo para abraçar a mãe e deu um beijo de despedida. É uma memória que ela manteve desde a morte de sua filha. Não entendo como alguém pode tirar a vida de uma doce criança inocente como Alyana era. Fui a todos os pré-julgamentos, todos os julgamentos, tudo, para que ele veja meu rosto. Odeio dizer isso, mas quero que ele sofra, do jeito que ele fez minha filha sofrer. Mas ainda não acho que ele mereça viver por ter tirado minha filha de mim. Em janeiro de 2019, os pais de Alyana entraram com um processo de homicídio culposo no Tribunal da Justiça. Eles nomearam a escola, a cidade de Cleveland, Christopher Whitaker, o proprietário da casa abandonada e outros réus. O processo alegava que os administradores da escola deveriam enviar uma mensagem de notificação automática aos pais se um aluno tivesse uma ausência sem uma justificativa. Os DeFries se inscreveram para receber essas mensagens de texto caso Alyana perdesse a aula. Infelizmente, quando ela perdeu um dia inteiro de aula depois de encontrar o seu assassino, a família nunca recebeu uma mensagem de texto. Houve, aparentemente, uma falha no sistema e é por isso que eles nunca receberam uma mensagem. O processo apontou que a cidade de Cleveland falhou em monitorar casas abandonadas e garantir que nenhuma atividade ilegal ocorresse nessas propriedades. A ação nomeou especificamente a propriedade da casa abandonada, observando o fato de que o homem não conseguiu manter a propriedade e monitorá-la.
a família DeFries buscou 15 milhões de dólares em danos. Em março de 2019, a família entrou com uma nova ação. A escola queria rejeitá-lo. Eles argumentaram que estavam imunes à responsabilidade, porque tinham status de subdivisão política. O pedido foi negado pelo Tribunal de Primeira Instância. A escola apelou para o Tribunal de Apelações de Ohio para o 8º Distrito, e eles decidiram a seu favor. A escola não foi considerada responsável pela morte de Aliana. Então, pessoal, concluindo mais esse caso aqui para vocês, mais um que envolve um criminoso sexual que já era registrado e acabou cometendo mais um crime. Dessa vez, muito mais grave, ele tirou a vida de uma garota de 14 anos de uma forma terrível, com tortura e, tudo mais aquilo que eu contei para vocês. Ainda bem que foi um caso resolvido rápido, já que o DNA dele estava no sistema, então foi algo assim muito rápido. Ele também não tinha muito o que justificar, quis dizer ainda que estava drogado e que não lembrava. Enfim, mais um caso muito terrível que eu trouxe aqui para vocês. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.